Olá, turma, bom dia, né? Vamos dar continuidade à nossa aulinha de ciências. Agora a gente vai trabalhar o capítulo 2, que fala sobre os impactos, fatores e impactos ambientais, certo? Hoje a gente começa mais um ciclo, né? Que é o nosso segundo período, segundo bimestre. E vamos lá, capítulo 2, colocar na página 48, quem tem um livro, quem não tem um livro, acompanha a leitura. Aí, na nossa primeira imagenzinha aí, é um impacto ambiental causado através de que essa foto aí? Essa foto rompeu uma barragem. O que você sabe que é uma barragem, sabe? Vocês romperam aquela barragem de água em Minas Gerais e saiu inundando a vila toda. Então aí causou uma catástrofe natural, né? Decorrente do homem. Só que a gente tem esses impactos ambientais, tanto da natureza como causada pelo homem. A gente vai ver com o decorrer do capítulo. Então vamos lá. Então aí é uma imagem de uma catástrofe, né? Uma das maiores catástrofes ocorridas no Brasil, que ocorreu em Minas Gerais. Vamos lá para os impactos ambientais. O que é impacto ambiental? Designa as diversas formas de afetar o meio ambiente, desestruturando o ecossistema. Então, quando ocorre um impacto ambiental, ele desestrutura o meio ambiente, então ele vai afetar de alguma forma. Eles alteram as condições normais de funcionamento da natureza e podem causar danos irreversíveis ao mundo. Por que a gente se preocupa muito com a queimada da Amazônia? Porque aquela queimada da Amazônia, se chegar na proporção, a gente não vai ter como reverter o que as queimadas vão causar, certo? Então, se queimar, vai acabar com os animais, vai acabar com as florestas, então isso aí vai encandear na cadeia alimentar, então vai afetar o mundo todo, porque a floresta amazônica é muito grande, tem a maior biodiversidade do planeta, como a gente viu nos biomas. Dando continuidade, né? Como, por exemplo, temos tipo de impacto ambiental, são os assoreamentos dos rios, a desertificação, a infertilização do solo, a poluição das águas. Então, quando a gente polui a água, já está tendo impacto ambiental, a perda de espécies vegetais ou animais. Podemos citar, aí são exemplos de impactos ambientais causados através da natureza. A gente também tem os impactos ambientais decorrentes da ação do homem, como a urbanização, quando cria aquela cidade que era interior, então ali causa um impacto ambiental para a natureza, né? A implementação de indústrias, a massificação do turista, quando vai muito turista para um determinado local, aquele bioma vai ser afetado, então também causa um impacto ambiental, certo? Os fatores que compõem o ecossistema. Os ecossistemas se mantêm em equilíbrio dinâmico ao longo do tempo, mas para que esse equilíbrio ocorra, é necessário que não esteja grandes impactos ambientais, porque se tiver impactos ambientais, vai afetar no ecossistema e no equilíbrio do ecossistema, certo? Nos ecossistemas, cada espécie tem a sua necessidade de sobrevivência, que depende das condições físicas e químicas do meio e das interações com a população de outras espécies. O conjunto das condições necessárias e das relações que a espécie tem com o ambiente compõe o chamado nicho ecológico. E o local que a população vive dentro do ecossistema é chamado de habitat. Então, a gente vive no nicho ecológico, a gente tem o nosso habitat natural, não é? O ser humano. Do mesmo jeito, os animais, as plantas têm o seu habitat natural. Todos os seres vivos necessitam de alimento para sobreviver. A gente precisa, se a gente não se alimentar, a gente morre. O cachorro, se ele não se alimentar, ele morre. O papagaio, se ele não se alimentar, ele morre. Então, todos os animais necessitam de alimentos para sobreviver. Os alimentos extraem a energia necessária para a realização de todas as funções vitais e a matéria-prima para o crescimento e a manutenção do corpo. Na natureza, existem seres capazes de produzir o próprio alimento a partir de substâncias simples, como a água e o gás carbônico. Esses seres são chamados de autotróficos. Auto por si, significa, né? Auto por si próprio e trófico, nutrição. Então, eles conseguem se alimentar por si só. Há também os seres capazes que não são capazes de produzir seus alimentos, chamados de seres heterotróficos.
hétero, diferente, e trófico, nutrição. Então, eles não conseguem, tem nutrição diferente, certo? O processo autotrófico mais comum na natureza é a fotossíntese, não é? Porque as folhas conseguem se alimentar do quê? Do sol, né? Assim, aí a foto significa o quê? Luz, que significa síntese da matéria orgânica, que na presença de luz. O organismo que realiza esse tipo de processo autotrófico, né, a fotossíntese, ocorre por si só, não precisa de outro ser, né, assim? E são representados principalmente pelas plantas e pelos fitoplânctons. Os autotróficos, como produzem o próprio alimento, são considerados os produtores em um ecossistema. Então, aqueles seres que produzem os seus próprios alimentos são chamados de produtores na cadeia alimentar, porque a gente tem uma cadeia, a gente se alimenta da gente, a gente se alimenta de outro ser, aquele ser se alimenta de outro ser, aquele outro ser se alimenta de outro ser, e assim está formando uma cadeia ou uma teia alimentar, certo? Já os heterotróficos obtêm seu alimento a partir de outros seres vivos. No ecossistema, há duas características de heterotrófico, duas categorias, os consumidores e os decompositores. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos e são representados pelos animais. Os consumidores que se alimentam apenas de plantas são chamados de herbívoros. Já os que se alimentam apenas de outros animais são chamados de carnívoros. Há também consumidores que se alimentam tanto de planta quanto de animais, são chamados de onívoros. Nós, seres humanos, a gente se alimenta de quê? A gente se alimenta de plantas, a gente se alimenta de animais, né? Então, a gente somos seres onívoros. Além desses, há ainda consumidores que se alimentam de detritos e por isso são chamados de detritívoros. O que é detritos, professora? São restos de animais, restos de coisas, né? Os decompositores são representados pelos fungos, porque eles decompõem tipo, se eu pegar, decompõe, e por muitas espécies de bactéria. Eles são responsáveis por decompor a matéria orgânica presente no corpo de organismos mortos, liberando para o meio ambiente minerais e outros nutrientes que podem ser utilizados novamente pelos produtores. Certo? Bora lá para o popular. Os decompositores, os fungos, certo? Eles são capazes de comer a nossa carne no nosso corpo. Quando o nosso corpo está morto, quando a gente morre em terra, com o tempo, essa carne todinha da gente, ela vai se decompor, vai ficar só os ossos. Isso acontece porque os fungos se alimentam do nosso corpo, certo? Fungos e outros tipos de bactérias se alimentam do nosso corpo, né? Dando continuidade assim à cadeia alimentar. Aí a gente tem exemplos de fungos, né? Que são organismos decompositores. Nesse caso aí, eles crescem em matéria orgânicas morta, estão se alimentando da madeira até chegar num ponto que ela não vai servir mais, vai se decompor até não existir mais, então eles vão se alimentando, certo? Nos ecossistemas, produtores, consumidores e decompositores formam uma trincada rede de relação alimentar, chamadas as teias alimentares. O que é teia? Igual teia de aranha, um ligando o outro. Então, aquilo ali a gente precisa de outros seres, e os outros seres precisam de outros seres, e assim sucessivamente, formando o quê? A teia alimentar. É comum nas teias alimentares ocorrer situação em que um mesmo animal pode se alimentar de consumidores tanto primário quanto secundário, e até mesmo terciário. Neste caso, esse animal ocupa diferentes níveis tróficos, dependendo de qual animal vai se servir de alimento para ele. Então, a gente tem animal que se serve de vários outros animais. A gente mesmo, ser humano, a gente se serve de vários outros seres. Primário, secundário, terciário, certo? Se em um ecossistema ocorrer, por exemplo, a morte da planta, toda a teia alimentar será afetada. Então, como eu disse, se ocorrer muita... Estava tendo lá na Amazônia queimada. Ocorreu uma queimada em grande proporção. Vai afetar a teia alimentar, porque vai ter muitos animais que vai ficar sem alimentação. Então, aqueles animais que vai ficar sem alimentação porque as plantas foram queimadas, eles vão chegar a morrer.
E os que se alimentavam dele vai chegar a morrer, aí vai chegar num ponto que o ecossistema vai estar afetado totalmente, certo? Os decompositores correspondem ao último nível do trófico da cadeia alimentar, certo? Pois decompõem o corpo dos organismos, já falei, dos organismos mortos. Vamos lá. As teias alimentares são formadas por várias sequências de organismos, em que um serve de alimento para o outro. Estou falando toda hora a mesma coisa. Teia alimentar é o que? Uma sequência de organismos, onde que um serve de alimento para o outro. Cada um dessa sequência, quando considerado isoladamente, forma uma cadeia alimentar. As teias alimentares representam, portanto, várias cadeias alimentares interligadas. As plantas estão ligadas aos herbívoros, que está ligado aos carnívoros. Aqui um exemplo de uma teia alimentar. A gente tem a planta, que se alimenta do quê? Do sol, assim como os outros seres, né? Faz a fotossíntese. Quem se alimenta das plantas? Os gafanhotos, né? Assim. E os cogumelos. Quem se alimenta dos gafanhotos? O sapo. A cobra se alimenta do sapo. O gavião vai e come a cobra. O gavião morre. O que acontece? Vira o quê? Os fungos comem o gavião. E assim volta aquela cadeia alimentar, gira em torno. Então, se um desses elementos da cadeia alimentar, vamos supor, que não tem mais planta, não vai ter mais quem? Gafanhoto. E assim sucessivamente vai afetando toda a cadeia até não existir mais nenhum. Por isso que quando a gente fala de seres em extinção, por causa que ocorre isso, a cadeia alimentar dele afeta, chegar num ponto que não vai existir mais aquela espécie, certo? Então agora vocês vão fazer a atividade da página 51, vou postar a foto da atividade e até a próxima aula. E tenha um bom estudo.